Eu cheguei para essa casa aqui, para essa obra, quando eu comecei a congregar aqui, eu ainda estava no mundo ainda, né? Era uma forrozeira, eu gostava de forró. Eu e meu esposo, na verdade, nós comecei a vir para a igreja, né? O pastor Robismar começou a nos evangelizar, nos convidar para vir para a igreja, e o meu esposo que me chamava para vir. E nós começamos a frequentar a igreja, ouvir a palavra, mas sempre, né, um pé na igreja e outro no mundo. A gente continuava assim ainda. Aí Deus, né, a palavra de Deus, ela é viva, né, e eficaz, então ela penetra no coração do ser humano. Então ela foi nos mudando, né? E um dia, né, para a glória do Senhor, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas foi aí que começou a minha luta, porque eu aceitei Jesus, mas o meu esposo era só frequentador da igreja, ele não aceitou. Ele continuou, né, no mundo, continuou nas festas, né? Os irmãos aí testemunha também que me ajudou em oração, um monte, campanha, e foi muita oração mesmo. E ele chegava, como ele viaja, né? Ele viaja, trabalha viajando, às vezes me ligava na estrada e falava comigo assim: arruma minha roupa, meu sapato, que hoje tem um forró em tal lugar. E eu tô indo. Eu falava assim: deixa eu arrumar minha roupa, o sapato. E eu fui fazendo isso, né? Em vez de, se fosse outra pessoa, talvez, né, brigaria, falava para não ir, que ia deixar, mas eu fiz diferente. Graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria. E ele continuou frequentando as festas, os forrós, e depois, quando foi um dia, de vez em quando ele sentia uma dor muito forte na barriga. Ele fez uma cirurgia uns tempos atrás, na verdade ele fez 3 cirurgias, e depois disso ele ficou sentindo uma dor muito forte na barriga. Mas era muito forte, mas era dor assim ele tinha dia que ele falava assim: sabe, eu não vou aguentar. E ele sentiu essa dor, e eu passei a noite toda com ele, né? Orei por ele, ungi, nada. Queria sair com ele, não quis. E ele dormiu um pouquinho, eu também dormi. Só que nesse intervalo que eu dormi, ele voltou sentindo a dor de novo. E ele foi lá fora, porque ele estava passando mal, né? Fazendo ponto, passando muito mal. Aí ele fez um propósito esse dia. Ele fez um propósito com Deus. Falou com Deus: se ele curasse ele, nunca mais ele ia numa festa dessa mundana, e nunca mais ele dançaria um forró. Ele ia entregar a vida dele para Jesus, mas eu não sabia. Aí quando foi, era de um sábado para um domingo, era dia das mães. O domingo era dia das mães. Eu lembro dessa data porque era dia das mães. Então, e ele assim, passou o dia todo assim, sabe, quando você quer vir pro culto, toda hora quer saber da hora, quer vir pro culto, e eu assim, sem saber de nada. Aí quando foi na hora do culto, aqui, ele levantou a
30 anos e 30 e poucos anos sem casar. E mesmo ele na igreja, ele falava assim que ele aceitou Jesus, mas ele falava que ele não se batizava, que ele tinha uns problemas sérios assim, em perdoar mesmo, tinha muita inimizade. Ele era uma pessoa muito difícil. E ele falava que ele falava também que não casava comigo também não. Né? A gente tem que falar o que ele falava. Ele falava que não casava não, que estava bom. Sabe que o inimigo ele coloca na cabeça das pessoas que a pessoa tem que acomodar que aquilo ali está bom. E a gente, aí começou outra batalha de oração. Aí ele sempre falava que não batizava, que não casava, que ele aceitou Jesus, mas que ele não casava e tal. E eu sempre profetizando, vai casar, vai batizar, vai casar sim. E para a honra e glória do Senhor, Deus fez a obra, nós casamos, batizamos. Eu batizei até antes de casar, né? Eu batizei antes de me casar, porque assim, eu queria muito batizar e ele naquela coisa que eu queria. E eu falei com Deus, um dia eu cheguei aqui, tinha os irmãos iam batizar e eu naquela dúvida assim, porque, né, o Espírito Santo trabalhando no meu coração, e eu peguei a Bíblia lá em casa, e um dia eu cheguei muito, sabe, porque é dia que você chega assim, você não tem palavras, você só ajoelha e você só chora. Então, e eu falei, meu Deus, como que eu vou batizar? Aí quando fala comigo, aí eu abri o meu Salmo 37, né? Que fala assim, entregue os teus caminhos para o Senhor e tudo Ele fará, né? E eu falei assim, meu Deus, mas é isso que o Senhor quer de mim? E então é isso que eu vou fazer. Eu vou me lançar nos seus braços e o resto o Senhor vai fazer. E foi isso que Deus fez. Ele, né? A gente casou, ele batizou, nós casamos. E o melhor de tudo foi que eu estava orando para o meu casamento, mas na minha família eu tinha mais 4 pessoas que os meus filhos, eles moravam também juntos, não eram casados. E nós começamos um processo porque ele teve uma família há muito tempo atrás, né? Eu tenho 2 filhos dele que eu que cuidei, né? Que queria Deus que eu cuidei. Então ele, naquela época, não divorciava, só desquitava. Então começou outro processo para poder achar a antiga esposa, para poder ele divorciar, para nós
para a igreja, para o culto, e Deus me curou e tem me curado. Recentemente eu tive um problema na minha perna e Jesus me curou. E sempre que eu tenho uma dor de cabeça, algo assim, eu oro, repreendo a dor, ela vai embora. E Deus tem trabalhado na minha vida, na minha família. Pessoas têm se convertido na minha família, tios, primos, netos, filhos. Outros já têm às vezes até desistido, voltado atrás. Mas Deus está trabalhando e eu estou orando. Nós estamos orando pela vida deles. E eles vão voltar para a presença do Senhor. E aquele que não está, vai vir. Em nome de Jesus eu profetizo, eu e minha casa serviremos no Senhor. Para a honra e glória do Senhor, creio que todos vão vir. Em nome de Jesus.